Então nós vamos dar continuidade ao estudo que o pastor preparou para nós. Hoje eu trago para vocês a segunda parte do estudo. O pastor trouxe a primeira parte na semana passada e hoje é a segunda parte. E nós vamos falar sobre a importância do jejum. Amém? Atos 13:3 diz assim: Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Essa palavra fala lá em Atos 13:3. Diz que eles impunham as mãos e os despediram. Mas antes eles estavam fazendo o quê? Orando e jejuando. A igreja, ela perseverava em oração e em jejum. E porque ela perseverava em jejum e em oração, ela era sensível ao querer de Deus, sensível ao que Deus falava para eles através do Espírito Santo. Aqui, quando fala em Atos, então jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram, fala sobre quando Paulo e Barnabé, eles foram enviados para uma missão, a missão de ganhar almas. Eu continuo com esse microfone? A missão de ganhar almas. Eles foram levados. E quem ali estava? A igreja estava orando e estava jejuando. Então lá, o Espírito Santo falou o quê? Ora e abençoa-os. Impõe as mãos e os abençoa, para que eles vão cumprir. Cumprir o quê? O que Deus mandou. O Espírito Santo, ele tinha liberdade em meio a eles. O Espírito Santo falava, eles ouviam, mas eles não somente ouviam, eles obedeciam. Aqui quando fala que eles se despediram, eles foram e cumpriram um propósito que Deus tinha, que Deus queria fazer. Amém? O próximo. E no próximo diz assim, lá em Atos 14:23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. No primeiro versículo, lá em 13:3, o Senhor falou através do Espírito Santo para que fossem enviados Paulo e Barnabé, para que eles fossem por várias cidades, pregassem o Evangelho e lá fizessem muitos discípulos. Então, eles foram e cumpriram o propósito. Mas, acontece uma coisa, lá vários discípulos foram feitos e várias igrejas ficaram naqueles lugares. Isso é um convite para a gente ler Atos. O pastor me fez ler bastante Atos, me dando só os versículos assim no estudo. Então, leia Atos, que você vai gostar, vai entender essa parte, o porquê do quê. Então, eles precisavam naquelas igrejas, o que precisa ter numa igreja? E precisa ter alguém para liderar. Então, como eles iam lá ganhar almas, fazer discípulos, ir para outras cidades e deixar eles à mercê. Então, como eles aprenderam e como eles foram mandados, eles fizeram. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Eles tinham sido ganhos, tinham virado discípulos. E cada casa do Senhor precisava de um líder. Então, eles oraram e jejuaram. E quem disse que era aqueles que eles deveriam escolher? O Espírito Santo.
Porque quando nós jejuamos e oramos, o Senhor nos dá a direção. Yuri, passa o próximo. Que diz assim, ó. Agora vocês vão entender por que dos dois. O jejum ao consagrar alguém na obra de Deus. Por isso, já estava aqui ensinado. Por que às vezes nós olhamos, né, para alguém? O pastor até falou esses dias, né? Determinada obra, ele pensou em alguém e Deus, não, é esse irmão. Mas aquele irmão, para ele, não tinha as características. Por quê? Se você olhar para mim, eu não tenho. Se eu olhar para mim, eu também não tenho. Mas é Deus que nos olha. E é Deus que determina. Ó, manda aquela pequenininha lá. Manda aquele grandinho lá. É Deus que manda. E é Deus que nos escolhe. Por quê? Porque quando um líder, ele ora e ele jejua, ele se submete à vontade de Deus. Se ele não ora e ele não jejua, ele faz a vontade dele. Mas então ele foi lá, eles foram ensinados assim e foram mandados para o ministério assim que deu certo. Então eles foram lá e fizeram o mesmo que lhes foi ensinado. Então pode ter certeza que quando alguém é consagrado na obra de Deus, o líder orou, jejuou, vai dar certo. Porque foi segundo o que Deus queria. Não foi porque ele achou que era uma pessoa eloquente, que falava bem, uma pessoa, né, que tinha uma postura, que tinha uma presença, que tinha influência, que conhecia muita gente. Não. Ali caiu eu por terra. E Deus faz a escolha. Então, não vai dar errado. Só vai dar errado se a pessoa não quiser. Mas ela é a certa. Como Paulo e Barnabé foram os certos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Espera aí só um pouquinho. Amém. Vamos passar para o próximo. Mateus 17, 21. Esse é conhecido, né? Mais conhecido e impossível por nós. Ainda mais quem está aqui no trilho do crescimento. Que é: mas esta casta se expele, se não por meio de oração e jejum. Aqui Jesus está falando aos seus discípulos, discípulos diretos de Jesus, que estiveram com Jesus e aprenderam tudo. Imagina, se nós somos ensinados e aprendemos, o pastor sempre nos ensina, nos mostra o que tem que fazer, a gente pergunta, ele diz o que a gente tem que fazer, como agir, né? Que é muito mais fácil do que tu não ter ninguém que te diga nada. Eles tinham Jesus, nada menos e nada mais que o Filho de Deus. Então Jesus os ensinou tudo que eles deveriam fazer. Mas aconteceu que os discípulos tiveram que agir. E daí eles não tinham se preparado. Porque, ó, lá no 17 diz assim: Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que o motivo que não podemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta só se expele, senão por meio de jejum e oração. Por quê? Eles não tinham jejuado e orado o suficiente, mas eles tinham sido ensinados. Olha só, o pai vem e fala
Jesus que ele já tinha, apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Mas eles já tinham autoridade e poder que Jesus tinha os dado para curá-lo. Mas não deu certo. E não vai dar certo. Se a gente pegar o nosso manual e fizer só uma parte, não vai dar certo. Às vezes a gente pega um produto e a gente consegue mexer e funciona um pouco. E daqui a pouco não dá mais. Não vai, tranca, vai, não dá certo. Aí a gente pega o manual e era algo tão simples. Mas a gente não leu, né? A gente foi por conta, fazendo por conta. E assim os discípulos fizeram. Eles tinham o manual, mas pensaram, essa parte não é tão importante, essa outra também não, vou pular mais rapidinho. Tá aqui. Aí aparece o quê? Um endemoniado. E daí? Faz o quê? Chama Jesus? Mas só depois de passar vergonha, né? Primeiro tiveram que passar vergonha, não curá-lo, para vir Jesus e expulsar. Pode passar o próximo, Yuri. Esse versículo fala sobre o jejum na batalha espiritual. Aqui Jesus diz que nada é impossível se nós tivermos fé. Nada. Aí, talvez hoje você já viu algo que você achou que era impossível. Não, mas não dá. Mas Jesus disse que nada é impossível. E quando Jesus diz que até um monte eles podem mover, é porque a fé, ela pode mover. Mas precisa ter fé. Mas e por que jejuar? Porque tem coisas que é só com jejum. Não vai adiantar só a fé. Não vai adiantar só erguer a mão. Vai ter que sacrificar. Nós aprendemos na semana passada que nós temos que sacrificar o nosso corpo. Ele tem que ser humilhado para que nós possamos vencer. Ah, mas por que jejuar? Vou passar fome? Não. Quando a gente jejua, sempre vem uma resposta. Quando a gente jejua, a gente fica sensível à presença. Ah, mas eu vim no culto e estava tão desanimado. Nossa, não senti nada. Sabe por quê? Que às vezes nós não sentimos. Porque nós viemos para o culto de qualquer jeito. Nós colocamos a nossa roupa e viemos. E o que mais? E o que mais? Aí a gente quer chegar aqui e quer que o nosso pastor, que o ministro de louvor, seja tomado pelo Espírito Santo e caia fogo do céu e a gente sinta. Talvez alguns vão e talvez nós não. Por quê? Porque eu não me preparei para estar na presença. Aí vem a batalha. Se eu não me preparo para a presença, se eu não me preparo para o poder de Deus, eu vou me preparar para a batalha? Eu não vou. Aí a batalha vem. E eu sou vencida pela batalha. É fácil jejuar? Não. Não é fácil jejuar. Hoje, por exemplo, eu não queria jejuar. Não queria mesmo. Estava pensando em muita coisa que eu queria comer. Só estava pensando no que eu queria comer hoje à tarde. Mas eu queria comer isso, mas eu queria comer aquilo, né? Mas estava um calor. Você vai como é que eu vou levar o estudo do jejum e não vou jejuar? Aí o diabo me pega ali e me dá. E daí? É assim que a gente tem que pensar. Eu não quero jejuar, mas eu vou jejuar, porque o diabo não vai ter. É isso que a gente tem que pensar quando a gente acha que não dá, que é difícil. Mas só orar tá bom? Orar é importante, mas o jejum é o que vai fazer o complemento. Eles são um sanduíche, não é um sanduíche se não tiver 2 fatias de pão. E eles são as 2 fatias do pão. Para o sanduíche ficar completo e a tua bênção estar no meio, precisa ter os 2. Sabe, o jejum, ele é só costume. E é tão fácil que depois que às vezes tu acostuma, como o pastor diz, né, acha que é pouco. Realmente.
Olha só, eu jejuava mais que o Itamar. Aí o Itamar achava meio difícil, ficar conforme as horas que eu fazia, que ele fazia outros horários. E daqui a pouco ele não inventou de jejuar no mesmo horário que eu. E daí ele começou a me passar, jejuar mais. Daí começou, não vai jejuar? Eu pensei, não acredito. Para que eu incentivei? Pois agora já está me apertando. E é assim, é só o costume. O nosso corpo é acostumado a querer comer. Por isso que a gente vive tendo que fazer dieta. Porque a gente come tudo que é gostoso, que Deus nos deu, que é uma maravilha, e a gente fica gordinho, eu pelo menos fico. E daí depois, para parar e para fechar a boca, como é que é? É difícil. É difícil, né? Chegar do serviço de tardezinha e não comer tudo que queria, chegar em casa e comer as paredes. É difícil. Mas chega lá no final, já está tão acostumado que tu pensa assim, por que eu como tanto? Se eu vivo, né, sem comer tanto. Então, não é algo impossível. Não é algo que Deus nos ensinou que nós não pudéssemos fazer. Tudo que Deus nos ensina, a gente pode fazer. Tudo que Deus nos ensina é algo possível. Não é algo impossível. Porque o Senhor disse que impossível não existe. O impossível não existe para Deus. E o impossível, ele não deve existir para crente. Então, a batalha espiritual, ela vai vir. Mas nós agora aprendemos no estudo do jejum que a batalha, ela não vai mais nos vencer. A batalha não vai nos vencer porque nós vamos vencer através da oração, mas com o jejum. Que a nossa carne, ela vai passar vontade. A nossa alma vai chorar, querendo, dizendo, mas podia comer, né? Tu viu ali no Instagram, fotinho daquela comida gostosa, não dá nem pra olhar a rede social. Só comida. Aí você diz, não vai. Porque o meu espírito vai crescer. O meu espírito vai crescer. E eu vou alcançar. Eu vou alcançar. O que para os outros é impossível, mas para o meu Deus é possível. Eu já fiz jejum para tudo que é coisa. Para tudo que é coisa bem... coisa de gente, né? Por favor. Mas para emprego, para isso, para aquilo outro. E sempre. Teve jejum que assim, no último dia eu estava acabando e Deus veio e me recuperou. Tá aqui, não foi em vão. E teve jejum que eu fiz, claro que eu já fiz jejum assim, a gente tem que tentar tudo, né? Deus disse que não é possível, uma hora vem. E daí eu já fiz assim 40 dias e não veio. Mas claro, era tipo assim, passar num concurso e ganhava muito bem. Eu até fiz um curso, estudei, mas não o suficiente que os outros tinham estudado. Mas tá bom, tá valendo. Tenho a experiência para fazer outros e me fortaleci. Porque lá eu conseguia falar de Jesus para aquelas pessoas enquanto eu estava em jejum. Porque às vezes o nosso foco ele não é Jesus. A batalha está acontecendo, nós estamos no meio da batalha. No meio da batalha. A batalha acontecendo, o diabo sapateando na nossa volta e ai. E daí? E nós o quê? Preocupados com aquilo lá, aquilo outro, chorando. E a batalha não é vencida. O diabo fica o tempo todo tentando nos vencer. Ele só não vence porque Deus não permite que ele toque na nossa vida. Mas ele nos traz frustração, tristeza, angústia. E as coisas não acontecem porque a gente deixa. A batalha, ela sempre vai ter. Ela sempre vai ter. Não vai acabar hoje. Se eu entrar agora, dia 10, à meia-noite, isso, a gente consagra o jejum. E daí você vai dizer, eu vou fazer 40 dias de jejum e nunca mais vou ter batalha? Não. A batalha a gente vence uma, vem outra, a gente vence também. Vem outra e a gente vence também. E vem outra e a gente vence também. A gente vai vencer sempre.
que a gente se colocar diante de Deus e tiver a certeza. Mas e como eu faço? Irmão, eu sou meio drástica, mas não vou dar muito conselho para vocês. Rui, faz segundo tu consegue, como o pastor falou. Pensa, hoje é o dia de decidir. Pensa bem, qual é o teu horário de trabalho? O que que tu te interfere? Mas tem que sofrer, né? Tem que ficar com fome. Não ficar com fome não vai contar. Olha só, como eu faço maior, quando eu faço menor, eu digo, ai Deus, não é muito grande, né? Mas me abençoa. Porque quando tu já conseguiu fazer jejum maior, parece que quando tu faz menor, menos horas, parece que tu fica com vergonha, né? De consagrar a Deus e eu vou fazer. Ele conseguia mais umas 5 de repente, né? Mais. Então, mas não se preocupe. Porque Deus, Ele não é como a gente. Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele não nos julga como nós julgamos. Deus, Ele sabe o que a gente pode. Deus, Ele conhece o nosso coração. Então, te prepara e faz os 40 dias. O pastor falou, né, sobre o jejum lá, esqueci a palavra que ele usou, vou dizer assim, paralelo, que a gente tira um alimento, alguma coisa que a gente gosta muito e tal. Tenta fazer o jejum com horas, sem alimento. Tenta fazer. Eu nunca faço jejum sem líquido, sem água. Eu não faço, eu tendo a tomar água. Mas, você que sabe, é você e o seu corpo. Tem gente que não toma água, às vezes é um camelo, fica o dia todo sem tomar água, depois reabastece e assim vai. O Itamar lá em casa faz tomar água. Digo, toma 2 copos. Não é só um, é 2. Para compensar, porque fica sem tomar água. Mas se você pode, é você e Deus, e é você e a sua saúde. Deus, Ele não quer prejudicar ninguém. Deus, Ele quer que a gente faça jejum, que a gente consegue. Mas, e o que mais? Faz o jejum, consagra, entrega, todos os dias, para que você não se esqueça, não se perca e não queira comer nada. Porque começo da vontade, depois a gente lembra que não pode comer. Mas, a principal, fica alegre, perseverante. Glória a Deus. E eu gostaria que você guardasse hoje essa mensagem, onde Jesus diz que nada é impossível. Glória a Que Deus. você leia lá e ouça. Ouça Jesus falando com os discípulos e deixa Ele falar contigo. Que nada é impossível. Para que você faça o jejum. Isso é algo que eu aprendi. Para que ele funcione, você precisa ficar alegre. Glória a Deus. Por mais que a barriga esteja fazendo barulho, você tem que ficar alegre. Como eu fico alegre? Vou te ensinar a ser um pouquinho doidinho, mas é bom ser assim. Você chega em casa, você canta um louvor bem alto sozinho. Você vai lá, mas tá doendo. Não, tá na hora de ir para a presença. Vai lá no quarto. Eu ouvi uma mensagem essa semana, onde o pregador dizia que quando a gente vem à igreja, a gente busca o poder. A gente recebe o poder. O poder é aquele que vem, age na nossa vida, fala conosco, mas que nós somos transformados pela presença. E a presença, nós encontramos ela quando nós oramos sozinhos, quietinhos. E hoje eu ouvi essa mensagem, eu acho ontem, depois que eu tinha orado. E eu tinha orado no mais singelo, sentadinha no meu sofá. E a presença era tão maravilhosa. Isso é a presença, é o simples. Glória a Deus. Vai lá, fica no teu cantinho quietinho. Bota um louvor no teu celular, baixinho. Busca a presença, atrai a presença. Você vai estar jejuando, não fica só jejuando. Fica na oração também. Por quê? Porque com jejum e com oração que a gente vence. Então, fica motivado, fica alegre, fica com fé. E fica declarando, nada é impossível, nada é impossível. Porque no meio acontece alguma coisa. O diabo não brinca, né, de ser diabo. Não acho que ele é chato, assim, só de vez em quando, é sempre. É sempre que ele vai ficar tentando te desanimar. É sempre que ele vai trazer alguém dentro da nossa casa,
Sei lá, que diz uma palavra que nos chateia, que faz algo e a gente já pensa, mas estou jejuando e estou orando. Não, eu estou jejuando, eu estou orando. Te manda, Satanás, porque na minha vida quem governa é Jesus e vai vencer. Você precisa ser determinado, você precisa acreditar e você precisa jejuar. Então, fica o convite para na unidade da igreja nós jejuarmos os 40 dias. Faça como você aprendeu. Você já foi instruído, ensinado, e qualquer dúvida, procure o pastor, a pastora, um de nós obreiros, procure, não tenha vergonha. Todos nós começamos a jejuar um dia e precisamos aprender, precisamos tirar dúvida, e a igreja é para isso. Se uma igreja não for para ter unidade, não for para os irmãos poderem se achegar e perguntar, não é uma igreja, deixou de ser uma igreja, então aqui é uma igreja. Nós temos unidade, nós temos abertura com o outro, e nós temos carinho, o amor de Cristo para nos ajudar. Então vai ser assim que nós vamos vencer a batalha, vai ser na unidade. Amém? Então vamos colocar de pé, a gente fazer uma oração.